Então vamos lá falar aqui da paciente RA, 32 anos, sexo feminina, casada, dona de casa, religião católica, e ela tem 2 filhos. Isso é extremamente importante para história, né? Como foi citado pelo Johnny. Trabalho muito com saúde mental da mulher, um foco de atuação minha. Então, eu vou trazer alguns dados ligados à perinatalidade, que também tem implicação farmacogenética, inclusive. As consultas começaram em março de 2022 e ela teve um primeiro episódio aparentemente sem psicoestressor há 8 anos. Né? Eu não lembro de nada, né? Ela fala assim, como se fosse um relato meio vago, mas ela trouxe alguns dados importantes num quadro típico de episódio depressivo, pessoal. Quadro de humor entristecido, angústia, labilidade emocional, pessimismos e pensamentos suicidas sem planejamento. Chama atenção, né? Um quadro que abre ali de forma abrupta, né, sem um psicoestressor e que já abre grave naquele primeiro momento. Quando eu tenho uma paciente que começa um quadro depressivo, inclusive ali na faixa de uns 24 anos, né, se a gente for ver a cronologia aqui, 8 anos antes de 32, talvez já começar a pensar até em uma depressão bipolar, mas muito precoce ainda, né? Vamos caminhar aqui para isso. Na época, teria usado sertralina e cloxazolam, mas não lembra bem a dose, e apresentou alguma resposta, né? Como ela traz, sempre fica muito impreciso a evolução dessa paciente no que se refere à resposta, remissão, se é parcial, se é completa, mas ela diz que melhorou a priori. Em 2015, ela apresenta uma nova piora desses sintomas, uma recaída, com sintomas muito semelhantes aos iniciais que eu descrevi. E ela teve prescrição de Venla e clonazepam, mas também não recordava a dose. Teve uma resposta mais substancial com a venlafaxina, dentre os remédios que ela utilizou, mas não fica clara a remissão completa e recuperação funcional. Sempre essa dúvida do quanto que ela tem, de fato, uma depressão recorrente ou um quadro talvez mais distímico, de depressão persistente, que a gente fica com esse question mark, né, esse ponto de interrogação aí. E ela, em 2018, queria engravidar, então ela suspende os remédios, que muitas vezes não deve ser feito, quase sempre não deve ser feito, e ela teve sintomas do humor, aliás, não teve sintomas do humor na gestação, mas como de praxe, depois do nascimento da filha, o bicho pegou, como é habitual, e né, em 2018 ela teve irritabilidade, notem esses sintomas, tá, gente? Irritabilidade, muita impaciência, culpa excessiva e labilidade emocional, né? Então, ela traz uma questão disfórica, ela traz uma questão de mudança de humor. Fiquei em dúvida ali, será que essa paciente teve sintomas mistos? Será que não era um quadro maniatiforme? Fiquei ali ressabiado, observando. Não tinha outros sintomas maniatiformes. Ela sempre trazia uma queixa de comprar muito, mas muito desconectada até de sintomas do humor. Isso foi uma coisa ao longo da vida dela. E era muito ligada à desregulação emocional mesmo. Ela dizia que era um padrão meio basal, né? Não era tão cíclico. Não era aquela coisa que compra muito, muita atividade sexual, muito tudo, muito humor disfórico. Não era nesse cômputo, puxando para sintomas maníacos. Fez uso de venlafaxina, uma dose também que ela não lembrava, e ela teve uma melhora ao longo do tempo, né? Disse que ficou relativamente bem. E aí, tudo muda em 2022, quando ela teve Covid, né? Ela vinha ali, talvez, pelo menos numa resposta, e ela teve pior expressiva desse quadro do humor, evoluindo com humor entristecido, anedonia, e ela trouxe muitas queixas cognitivas, né? As pessoas têm que me contar as coisas várias vezes, né? 3 vezes aqui, para eu entender, né? Então, ela tinha muito essa queixa no começo, reclamava muito de sonolência excessiva, reatividade do humor acentuado, principalmente com os filhos, assim, né, de brigar, de realmente gritar, não de agredir fisicamente, mas de realmente um destempero muito grande, né, aquela velha paralisia plumbe, peso nas pernas, peso no corpo, e uma hiperfagia. A priori, a gente viu aqui sintomas atípicos, né, clássicos, típicos, com pacote completo. E aí, depois ela engravida. Teve piora dos sintomas durante a gravidez. Naquele episódio anterior, ela não teve piora gravídica. Aqui ela teve piora, sim, já na gravidez. E ela chegou a fazer fluoxetina 10 miligramas por dia, a dose que ela trouxe. Não sei se de fato foi isso. Foi uma coisa por pouco tempo, melhorou, mas também não foi algo tão expressivo esse relato dela. Um detalhe importante, pessoal, é que a depressão que começa no pós-parto, a anterior dela, tá? Não a que começa na gestação. Quando se começa no pós-parto, até 4 semanas, ela é uma depressão que ela tende a ser mais bipolar do que uma depressão não perinatal ou uma depressão gravídica. A depressão que começa no pós-parto, a gente abre um pouquinho aqui o alerta para a TAB. Eu estou aqui traçando tudo para a TAB, né? E vamos ver se é, né? Talvez não seja.
Então, vamos entender aqui. Sempre uma pessoa também muito preocupada com tudo, né? Uma manifestação de TAG mesmo, muitos sintomas físicos, dor no corpo, ela tinha um padrão ali álgico importante, taquicardia, e aquele quadro bem clássico de TAG com catastrofização, pensando sempre o cenário pior. E aí a gente entra com as seguintes hipóteses diagnósticas, né? Depressão maior recorrente, o episódio atual grave, fica essa dúvida, né, da coisa mais persistente, distímica, mas parece que ela eventualmente remitia sim. E sintomas atípicos muito claros, né? Bem realmente evidente. O TAG, e eu coloquei aqui uma síndrome de desregulação emocional a esclarecer, né? Gente, muitos abusos, né, ao longo da vida, possivelmente um abuso sexual precoce, tudo isso leva à desregulação emocional. Claro, a gente tem que abrir um pouquinho para a possibilidade de TAB nesse caso, mas eu pensei muito em TEPT complexo e um pouco menos em border. Né? O border ele tem esse início mais desenvolvimental, mais ao longo do tempo, e ela tinha mais uma quebra, né? Que puxa para bipolar também, ou para um TEPT complexo ali, diante desses relacionamentos na fase adulta, principalmente, né? Existe uma condição que chama, não é um diagnóstico, mas é um fenômeno, né? Uma descrição clínica, que é o distúrbio da autorregulação, né? Da auto-organização, perdão, que é o DSO no inglês, né? Dê uma olhadinha depois sobre isso. Isso é como se fosse uma manifestação do TEPT complexo que simula o borderline, quase como se fosse um borderline que inicia na fase adulta, diante de traumas continuados, graves, o que é o trauma complexo. A gente faz ali para ela venlafaxina, uma paciente que tinha enxaqueca, embora estava relativamente controlada, quadro álgico, uma resposta anterior com venlafaxina, então eu insisti um pouco nessa venla, porque a gente não sabia até que dose ela tinha ido, pedi exames de rotina, como de praxe, terapia para ela, que ela não seguiu no primeiro momento, encaminhado à endocrinologista, ela tinha um sobrepeso, e ela tinha ali, devido ao seu histórico de vários sintomas e tudo, eu até pensei já na farmacogenética numa primeira consulta. Aí eu trago um pouquinho da minha prática clínica para vocês. O que acontece, né? Se vocês pegarem lá o estudo do SWAN de 2023, aquele da Lancet que o Guido falou, nós temos que pensar o seguinte: aquele estudo é pacientes virgens de tratamento, né? Já levando a uma melhoria mais rápida dos sintomas. Tem um estudo de nível sérico que mostra que o nível sérico é atingido mais rapidamente, além de melhor resposta, melhor remissão, como a gente já trouxe anteriormente. Então, a gente precisa pensar essa primeira discussão para o paciente já ir maturando na cabeça dele, muitas vezes na primeira consulta. Um paciente que tem uma depressão recorrente, episódios graves, talvez um transtorno afetivo bipolar, por que não já indicar até mesmo na primeira consulta? Essa paciente, ela não quis muito no começo e tudo, depois acabou se convencendo. A gente vai aqui caminhar com a evolução dela. Então, vamos lá, né? Vamos para a prática, conhecer um pouquinho aqui de como é esse laudo e tentar destrinchar um pouco para vocês fixarem como que eu analiso um laudo e como eventualmente vocês podem seguir também com isso.